pode temperar um joguinho de totó entre mãe e filho. A rubro-negra Flávia e o tricolor Miguel. Essa é uma relação entre mãe e filho um pouco diferente. E não é pela rivalidade. A Flávia é surda e, por isso, o Miguel precisou aprender desde muito pequeno a se expressar sem sons. A primeira palavra que eu aprendi, acho que foi mamãe. Mamãe, como é que é? Mamãe, aqui. Em silêncio, as mãos vão quebrando as barreiras da conversa, formando as palavras em Libras, a língua brasileira de sinais, que a Flávia começou a ensinar quando ele tinha 10 meses. Sem ouvir, ela não desenvolveu a fala. E o ex-marido, pai do Miguel, também é surdo. Às vezes eu sinto falta, de ter pais que falam, mas pra mim é normal, porque como eu já sei Libras desde pequenininho, eu já acostumei, Então, pra mim, é como se todo mundo tivesse pai e mãe surdo e mudo. Há 2 anos, esses abraços se tornaram mais raros. A Flávia foi transferida pela empresa para São Paulo. O Miguel ficou no Rio com uma família de grandes amigos. Edna e Marcelo, tricolores, ajudaram a Flávia desde que ele era bebê. É muito emocionante a gente poder ajudá-los, complementar a criação dele. É nosso filho do coração. Quando eu deixei o Miguel com a Edna e o Marcelo, meu coração doía, porque não estava acostumada a ficar longe dele. Sinto falta, choro, mas ia ser difícil cuidar dele sozinha. Confio muito neles e sempre que posso, eu venho. E dessa vez ela veio ao Rio para ir ao Maracanã pela primeira vez, e no Fla-Flu com o Miguel. Desde que eles me contaram, eu fiquei muito ansioso, fiquei toda hora pensando nisso, até cheguei a sonhar com isso. Bem acordado, descobriu como é ficar grudado com ela na arquibancada. E também a provocação em Libras. Quando a torcida do Fluminense soltava a voz, a Flávia nem queria saber o que era. E viu como o Maracanã pode ser encantador mesmo sem ouvir o volume alto das torcidas? Mas quando saiu um gol tricolor do Cano e começou a festa no lado do filhão, ela não curtiu tanto. Graças ao Andreas Pereira, chegaria a vez dela também. Durante um bom tempo, as mãos deixaram de expressar as palavras para demonstrar tensão, satisfação, amor. E na hora que veio a virada, com o Gabigol, a Flávia se empolgou de novo. Mas mãe pode até provocar o filho. Só que logo depois faz um "eu te amo" para consolar o coraçãozinho partido. Um clássico cheio de emoções, reviravoltas, para deixar inesquecível essa primeira experiência deles juntos no Maracanã. Muito feliz, mas do outro lado muito triste. Mas qual que vai ser o sentimento que vai ficar mais forte? A felicidade? É. Quando o Miguel pergunta se a mãe vai esquecer esse dia... Nunca. E não há palavra, símbolo ou som que expresse melhor a alegria e a força desse encontro do que um abraço. Globo Esporte começando muito fofo hoje, hein? Boa tarde pra você, amor, né? Mãe e filho. Aí, rivalidade não vai ser maior do que isso, né? Bonita reportagem com a Flávia e com o Miguel. Daqui a pouco, reportagem do Fla-Flu, com a vitória de virada do Flamengo e o goleiro Hugo Souza pegando tudo. Muito bom. O Fluminense pressionou até o fim, mas foi o Flamengo que se deu bem no Fla-Flu. Quando, ao fim de 90 minutos, tanto um lado quanto o outro das arquibancadas se esgoelam para mostrar quem ama mais o próprio time, é sinal de que o jogo mexeu muito com as emoções dos quase 58 mil presentes. Tricolores podem dizer que o resultado foi injusto. Já rubro-negros comemoraram a primeira vitória sobre o rival depois de 5 clássicos. E ainda celebraram uma espécie de redenção de 2 atletas. A verdade é que foi um jogaço. Começamos pelo brilho de um cara que chegou a menos de 5 meses e já virou ídolo. O homem do L dourado e que precisa ser marcado sempre de perto. Não dá pra vacilar. Todo mundo sabe que ele não enrola na cara do gol. É um toquinho só. Gol! É do Fluminense! Cano!
Esse foi o 19º gol de Cano em 2022. Entre jogadores das séries A e B, ele é o maior goleador do Brasil até agora na temporada, ao lado de Hulk, do Atlético Mineiro. E olha que ele poderia ter se isolado no topo desse ranking se não fosse a saída precisa de Hugo Souza. Eu tava tranquilo ali para cruzar, só que esperei um pouquinho mais. E aí o goleiro chegou para alcançar a bola. Primeiro grande momento do goleiro rubro-negro. Vão ter muitos outros, a gente já mostra. O que veio a seguir foi o empate do Flamengo. Aconteceu na primeira finalização rubro-negra no gol. Andrés Pereira, livre, chutando na entrada da grande área. Andreas Pereira, meia que ganhou a confiança de Paulo Souza, foi titular ontem e parece que aos poucos está se livrando do peso da falha na final da Libertadores contra o Palmeiras no ano passado. Importante também para a confiança, para começar a construir agora. É daquelas que pegam na veia, né? Pegou na veia, mas dá para pegar melhor ainda. Minutos depois do empate, o Flamengo aproveitou uma falha de Fábio e quase virou. Mas foi preciso esperar a volta do intervalo para chegar aos 2-1. Jogada que partiu da arrancada de Andreas e ele foi trocando passes com o Gabigol até o camisa 9 fazer o que adora. É Gabigol! Gabriel Barbosa virando o jogo! Samuel Xavier se esforçou. Segundo a arbitragem, tirou de dentro do gol. Pra você ver mais uma vez. Que tabela! Esse foi o fim do jejum de 5 jogos sem gols de Gabriel no Brasileirão. Eu acho que foi um jogo parelho, talvez eles tiveram mais posse de bola, mais algumas chances, mas creio eu que pudemos ir muito bem na parte defensiva e fazer os gols na frente e sair vencedor, que era muito importante. Só saíram vencedores, dá pra cravar. Porque lá atrás estava um garoto em uma noite iluminada. Depois de tantas falhas nas últimas partidas e de ser vaiado pela própria torcida em alguns momentos desta temporada, Hugo Souza, neste domingo, foi um paredão. Enquanto o Flu tinha posse de bola e corria atrás do segundo gol, Hugo exibia a melhor atuação dele nesta temporada, que dirá em toda a carreira. A última grande defesa no último minuto. Hugo! Na noite da consagração, ele ganha mais uma vez a confiança do torcedor do Flamengo. No final, David Braz e Rodinei foram expulsos. Os dois estavam no banco de reservas. Vitória confirmada e o nome de Hugo Souza ecoando no Maracanã. Essa talvez tenha sido a noite mais emocionante da curta carreira do jovem goleiro Hugo Souza. Por opção do Flamengo, ele não falou, não vai dar entrevista para ser preservado, mas está recebendo o carinho de todos os rubro-negros que estiveram aqui. Foi elogiado, inclusive, pelo adversário. O Hugo, que estava sendo super criticado, fez talvez a melhor partida. Talvez não. Eu acompanhei a carreira dele desde o início. Foi a melhor partida dele como jogador profissional. Quando se ganha, realmente as coisas mudam mesmo. Não tem a ver só com o Hugo, tem a ver com qualquer jogador. Porque para além de sermos maiores, se formos melhores e entendermos, tivermos essa consciência, com certeza vamos retirar o máximo de qualquer elemento que vai estar no campo. Depois do jogo, o Flamengo divulgou uma entrevista do Hugo. De fato, ontem ele estava abençoado. O Hugo estava precisando muito de um jogo desse, né?